Então, voltando aqui, então uma coisa que... Então, vou pegar essas 2 semanas para a gente falar de alguns temas atuais. Hoje eu vou falar, até porque nós estamos aqui em 7 de setembro, que foi ontem, teve várias manifestações políticas, tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre política, hoje, aqui na pregação de hoje. Na semana que vem, eu vou falar de uma outra coisa que é uma praga que está na nossa sociedade. Eu não sei se já chegou, assim, está chegando com muita força nas famílias, que são essas bets. Essa questão das apostas online. Isso é uma praga, que está chegando com extrema força. Para nós, às vezes a gente está tão fora que fala assim, não, eu nunca nem vi e tal. Uma vez eu estava olhando lá o jogo do Tigrinho, eu nunca tinha visto. Eu mostrei para a Evelyn, falei assim, Evelyn, é o jogo do Tigrinho. Estão jogando na sua sala? Estão. E o jogo do Tigrinho é um jogo de aposta que vai dinheiro. Né? E é uma praga, irmãos, é uma praga na nossa sociedade. Está pegando as crianças, adolescentes e adultos. Tem muita gente que já está tendo problemas psicológicos por conta das bets. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem. Hoje eu vou falar de outro tema. Então isso aqui é um spoiler, não faltem ou não percam a pregação da semana que vem, que a gente vai falar assunto extremamente atual. Né? E é uma praga que a gente vai ter que lutar, e daqui a pouco a gente vai ter problemas com pessoas dentro da igreja, porque está muito forte, aí fora está muito complicado, né, essa questão das bets. Mas hoje não é o tema. O tema hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre política. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler o capítulo inteiro. Talvez não seja aquela palavra que vai tocar assim, talvez toque seu coração, né? Mas é uma palavra extremamente importante para a gente, hoje, no momento que nós estamos vivendo como sociedade. Então, diz assim a palavra do Senhor: quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava Joel, e o segundo chamava Abdias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo, em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, e que lhe pediu um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês, e os empregará no seu serviço, dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns de vocês por capitães de 1.000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricarem armas de guerra e equipamentos para os seus carros.
tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e os dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens, os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco nesta noite. Precisamos, Pai, ouvir a sua voz e que o Senhor nos dê entendimento a respeito, Pai, das coisas que estão se passando. E que nós possamos ser, Pai, cristãos, não somente na igreja, mas também cristãos na esfera pública. Que a palavra de hoje, ela seja uma palavra eficaz e nos ajude, Pai, a sermos, Pai, cidadãos melhores. Fale conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu só abrir aqui, que aqui, acabei fechando aqui sem querer. Então, como eu estava falando, hoje, 8 de setembro, ontem foi 7 de setembro, tivemos várias e várias manifestações políticas, né? Ontem, de manhã, basicamente os atos cívicos, à tarde, atos políticos. Nós estamos em meio às campanhas eleitorais, né? Como eu falei aqui, a nossa igreja tem pessoas de 4 cidades distintas. Eu não tenho acompanhado aqui a eleição aqui em Caieiras, eu tenho acompanhado a de São Paulo, que é a cidade onde eu moro, e eu vou falar para vocês, o negócio lá está uma bagunça, né? Está bem complicado, bem complexo. E dado esse ambiente, é importantíssimo que a gente fale sobre os cristãos e a política. Como um cristão deve se portar neste ambiente político? O que nós devemos fazer? Né? Quais são as diretrizes que nós devemos seguir como cristãos? Isso é fundamental que a gente saiba, porque é impossível viver sem a política. Mas nós devemos ter uma política não guiadas por valores que estão no mundo. Nós devemos ser guiados por outros valores. Eu acredito que cada um de vocês já está pensando nos seus votos, talvez você já tenha escolhido o seu candidato ou não. Mas nós precisamos realmente voltar a esses princípios cristãos. Por isso que a cada 2 anos eu faço uma pregação muito parecida com essa, né, falando sobre a questão do cristão e a política. Mas antes de tudo, eu gostaria de reforçar um princípio batista, que é fundamental, que nos diferencia de várias e várias denominações cristãs. Para os batistas, deve existir uma separação entre igreja e Estado. Há uma separação clara. O que a igreja deve fazer e o que o Estado deve fazer. Para os batistas, o Estado sempre ele deve ser um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não tem uma religião oficial. Então, nós não queremos um Brasil católico.
Não queremos um Brasil que tenha religião oficial protestante, não. Para os batistas, o Estado tem que ser laico, não pode ter religião oficial. O Estado também, para os batistas, deve ser um Estado leigo, o que significa que os governantes não devem ser sacerdotes, não devem ser pastores, não devem ser padres, não devem ser bispos, não devem ser papas. O Estado deve ser leigo também. Então, nessa separação entre igreja e Estado, o Estado, na visão dos batistas, deve ser laico e leigo. Por isso que nas igrejas batistas, você não vai ver um candidato oficial da igreja. Você não vai ver os pastores batistas abrindo seus púlpitos para que um candidato venha falar. Porque nós temos a noção clara que a igreja ela vem cuidar de uma parte da vida, né, que é a maior parte, que é a parte do nosso relacionamento com Deus. E o Estado tem a sua esfera de atuação. Contudo, independente da gente não crer que a igreja deva influenciar o Estado, isso não quer dizer que os membros da igreja não devam se relacionar ou agir politicamente. Isso é uma coisa totalmente diferente. Cada um de nós pode, ou até mesmo deve, agir politicamente. A gente vai entender o que é isso aqui dentro da pregação. Mas nós devemos, como cidadãos, isso também é um chamado que a gente tem, que a gente vai ter que trabalhar. Mas não a igreja como a instituição, mas cada cristão, sim, ele tem o seu chamado. E aí a gente vai, para entender um pouco sobre isso, eu trouxe esse texto de Samuel. Na Bíblia, a gente não tem democracia como a gente conhece hoje. Tá? Não existia democracia. Era outra coisa. Mas aqui o que chamou a atenção é ver que em um determinado momento, os israelitas eles estavam querendo um rei. E eles buscavam um rei. E eles escolheram depois um rei. E a gente vai entender como que foi esse processo. E esse processo é bem interessante que a gente consegue trazer e ver situações muito parecidas acontecendo nos nossos dias hoje. Porque existe um princípio muito parecido. E por isso eu acabei trazendo esse texto. Para a gente entender esse texto, primeiro a gente tem que entender que momento que a gente está na história de Israel. Israel, vocês lembram, né? Que Israel passou 400 anos no Egito. Depois dos 400 anos do Egito, o que aconteceu? Teve ali a saída do Egito. A saída do Egito foi com Moisés. Moisés sai do Egito, fica 40 anos no deserto, e depois, na hora de entrar em Canaã, Moisés não entra. Quem entra é Josué. Josué entra em Canaã, o povo de Israel tem algumas batalhas e acaba ali tomando boa parte da terra de Canaã para eles. A partir deste momento, vai começar a época dos juízes. E essa época dos juízes vai durar mais ou menos 400 anos. Durante esses 400 anos, os israelitas eles vão viver como tribos. As 13 tribos estão ali dentro, né, da área de Canaã. Eles não vão ter um rei. E durante esses 400 anos, o que vai acontecer? O povo virava e mexia, né, ele se afastava do Senhor. E por conta que o povo se afastava do Senhor, Deus fazia com que os inimigos de Israel se levantassem e permitia com que eles oprimissem o povo de Israel. Com a opressão, o povo clamava a Deus. Sabe, a coisa fica ruim, o que você faz? Você ora, né? Então, a coisa ficava ruim, o povo orava. Aí o povo orava, Deus levantava um juiz. Os juízes, eles eram líderes políticos, militares e religiosos, né?
E eles eram levantados por Deus e acabavam libertando o povo. Depois que o povo era liberto, enquanto aquele juiz estava vivo, o povo continuava nos caminhos do Senhor. Mas o juiz morria, o que acontecia com o povo? Eles começavam de novo a pecar, a ir para a idolatria, e aí o ciclo voltava de opressão, clama a Deus, Deus levanta um juiz, o juiz liberta o povo fica um tempinho fiel e depois voltava a cair. E isso se repetiu várias vezes durante esses 400 anos dos juízes. O último juiz é Samuel. Samuel é o último grande juiz do povo de Israel, né? E ele escreveu, inclusive ali, nós temos 2 livros ali, que contam a história de Samuel. Só que chegou um momento onde Samuel já estava velho, ele colocou os seus filhos ali para serem juízes, para ajudarem o povo na parte religiosa, mas os filhos de Samuel eram uns tranqueiras, né? Eles cobravam suborno, faziam outras coisas todas erradas, e o povo começou a se irritar com os filhos de Samuel. E aí chegou até um ponto que os anciãos das 13 tribos, se levantaram e foram lá falar com Samuel. Samuel já estava velho, falando assim: Samuel, olha, você já está velho, Samuel, mas os seus filhos não são que nem você, a gente conhece você, que você caminha nos caminhos do Senhor, mas seus filhos são uns tranqueiras, não dá para se ficar com eles. Os seus filhos não são confiáveis. Então, o que a gente vê com aquele povo é que eles tinham um problema real. Eles tinham um problema de governo. Eles tinham um problema que as pessoas que estavam ali como líderes, né, religiosos naquela época, que eram os filhos de Samuel, não atendiam. Né? Pelo contrário, eles eram pessoas avarentas, que recebiam suborno e pervertiam o direito, eram pessoas más. Então tinha um problema. Aí eles querem resolver esse problema. Como que eles vão resolver esse problema? Aí eles chegam e falam assim para Samuel: Samuel, olha, então nós temos esse problema. Agora a gente precisa resolver esse problema. Sabe qual que é a nossa sugestão para resolver esse problema? Nós queremos um rei. O povo de Israel, eles viviam ainda num esquema tribal, mas na hora que eles olhavam para os povos que estavam ao seu redor, né, os filisteus, o povo da Síria, eles iam vendo esses outros povos, todos os povos tinham rei, mas o povo de Israel não tinha um rei. Ao olhar para esse outro rei, eles falavam: nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos ser como eles. Nós não queremos mais viver nesse esquema tribal. E por que Deus queria que o povo vivesse naquele esquema tribal? Porque Ele não queria que tivesse uma pessoa liderando. Porque o líder do povo deveria ser o próprio Deus. Não um homem, mas sim o próprio Deus. Mas o povo, ao invés de seguir a Deus, eles estavam olhando para o que estava acontecendo fora. Eles queriam ser igual às outras nações. Olha só o que diz lá no verso 4. Vou ler novamente aqui com vocês. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. Aí eles queriam um rei. Eles queriam levantar um rei entre as 12 tribos. Eles queriam esse rei. A proposta parece que é boa. A princípio é bom ter um rei para organizar ali. Mas por trás daquela proposta tinha algo muito, muito ruim. Por quê? Quando eles estão olhando para os outros povos, eles querem um rei, eles estão querendo uma pessoa que seja a pessoa que os guie na batalha, que seja a referência para eles, a pessoa que seja a pessoa, um tipo de salvador para o povo. Aí o problema é esse.
Quem que é o verdadeiro Salvador para o povo? Ali a gente ainda não tinha Jesus, mas seria o próprio Deus. Deus que quer ser Salvador para o povo. Na hora que eles estão querendo levantar para eles um Salvador para eles, na realidade eles estão abandonando Deus, estão colocando a sua fé em homens. Como eu li no comecinho no Salmo 146, não coloque a sua fé em homens, em reis ou em príncipes, mas eles queriam colocar a sua fé em homens, e não colocar a fé em Deus. Então aquele pedido que eles estavam fazendo, na realidade não era só um pedido político, tinha um fundo idólatra. Eles queriam alguém para que eles pudessem idolatrar, para ser o seu ídolo. E olha só o que Deus fala. Samuel, na hora que escutou aquela palavra, ele ficou bravo. Esse negócio está esquisito, né? E aí, ele foi orar para o Senhor. Aí o Senhor fala assim para Samuel. Lá no verso 7. E o Senhor disse a Samuel. Samuel orou para o Senhor e olha o que o Senhor disse para ele: atenda a voz do povo e em tudo o que lhe pedem, porque não foi a vocês que rejeitaram, mas a mim que reine sobre eles. O que estava acontecendo ali é que eles estavam rejeitando o próprio Deus, e eles estavam querendo que um homem reinasse. Aquilo era um pedido idólatra. Eles queriam alguém que ocupasse o coração. E isso era uma característica do povo de Israel. Sempre foi um povo idólatra. Sempre foi um povo de dura serviço. Um povo complicado, difícil. E eles estavam ali querendo seguir na sua idolatria, agora numa idolatria civil, uma idolatria a um homem. Aí é a parte que eu acho fantástica. Deus fala assim: então, Samuel, pode fazer o que eles querem, mas você vai contar para eles o que vai acontecer quando eles tiverem um rei. Pode contar. Então você chama todo mundo e conta direitinho o que vai acontecer. E aí você vai perceber a dureza do coração desse povo. Então Samuel vai lá e fala para o povo: olha, tudo bem, vocês querem um rei, mas sabe o que vai acontecer? Um rei não é coisa boa para vocês, não. Um rei é uma coisa que vai ser muito complicada, mas vocês querem, eu vou contar para vocês o que vai acontecer se vocês tiverem um rei. Aí ele fala: este rei, o rei vai reinar sobre eles, vai usar os filhos como servos. O rei iria ficar com a 10ª parte de tudo que eles produzissem, 10ª parte dos animais. O rei iria pegar os filhos deles e ia levar para a guerra. O rei, ele também iria pegar os melhores jovens para serem seus servos. O rei iria pegar os filhos deles para serem perfumistas, cozinheiros e padeiros. O melhor das lavouras ficaria com o rei. O rei, de uma certa forma, iria oprimir o povo. E aí Deus ainda fala para eles assim, lá no verso 18. Então, e aí o povo ia se sentir oprimido por aquele rei. Porque o rei sempre tem isso, ele vai dominar com mão de ferro. Nesse sentido, o rei que domina com maior mão de ferro, que é relatado na Bíblia, é Salomão. Salomão é terrível. Salomão é terrível. Ele foi o que mais construiu, mas o reinado... Eu não ia querer ser servo, ser israelita na época de Salomão. Salomão foi terrível. Terrível. Ele, para fazer as suas grandes obras, botou o povo para trabalhar que nem os doidos. Né? A gente acha que Salomão foi bonzinho e tal. Foi terrível. Saul é mais tranquilo, Davi um pouquinho mais tranquilo, mas Davi é muito guerreiro, então tem muito problema com guerra. Mas Salomão, ele vai realmente pegar o povo e vai sugar até o osso. Né? Ele é bem complicado. E aí olha só o que ele diz, aqui no verso 18. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram. E aí o que Deus fala para eles?
mas o Senhor não ouvirá vocês naquele dia. O rei vai oprimir vocês, e vocês vão clamar a mim, e eu não vou ouvir. Agora, pensa assim, vocês estão pedindo um rei. Aí a pessoa fala assim, não vai, o próprio Deus, através do seu profeta, está falando, não queira um rei que vai ser ruim para você. Ele vai te oprimir, vocês vão sofrer, vocês, os seus filhos, né? Você vai passar por dificuldade se você tiver um rei. Não queiram isso. O que você responderia para Deus nessa situação? Não, é lógico, não quero mais um rei. Mas foi isso que o povo de Israel fez? Não. Foi exatamente o contrário. Não, a gente quer um rei. Né? O povo ignora a voz de Deus. E eles falam, eu quero um rei. Eu quero ter um rei. Olha só no verso 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as nações. Né? E o nosso rei poderá nos governar e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O povo não escutou a voz do Senhor. O povo não escutou o conselho de Deus. O povo, ele foi pela sua dureza do coração, não. Deus falando uma coisa, eles não, eu quero outra coisa. Resultado, eles vão receber o seu rei. E qual que vai ser o primeiro rei? Saul. Saul começa bem, mas depois acaba apostatando, né? Deixa o reino em uma guerra civil terrível, onde israelita está matando israelita. Né? De um lado você vai ter lá Saul, né? Primeiro Saul vai perder para os seus inimigos, e depois o reino vai ficar dividido, e vai ter uma guerra entre o norte e o sul. Muitos israelitas vão morrer nessas guerras. Depois vão vir reis complicadíssimos, né? Reis que são devassos, reis que são opressores, reis que são idólatras. E depois de 400 anos sob esses reis, Deus vai falar assim, não, vamos parar com tudo isso. O povo vai acabar indo para o exílio. Primeiro o reino do norte, depois o reino do sul. Tudo por conta de uma escolha política que eles tiveram. O povo escolheu politicamente mal. E a sua escolha errada já vai levar a problemas imediatos que eles vão ter já com o rei Saul. E depois, mais para frente, vai ser problemas terríveis. E tudo isso, nós temos que lembrar que o princípio de tudo isso é a idolatria. A idolatria porque eles estavam se afastando de Deus, eles estavam buscando aquilo que estava no coração deles. Eles queriam alguém para ter de ídolo. E a partir daí, acabaram sofrendo. Irmãos, quando eu olho para a política hoje, eu vejo algumas características muito similares acontecendo nos nossos dias, onde os líderes políticos mais conhecidos do nosso país, eles querem ser idolatrados. Simplesmente, pode ser a direita ou pode ser a esquerda, ambos querem ser idolatrados. Eu vejo nos debates políticos pessoas que querem falar agora que, não, eu sou melhor porque eu falo mais grosso, que eu falo mais, não importa se é verdade ou não, mas querem se mostrar. E eles querem, os políticos, e é isso que você tem que tomar cuidado, eles não querem que você vote nele porque você conhece ou pelo seu trabalho, mas sim pelo seu coração. Eles querem que você tenha um certo tipo de idolatria, que você ache que você vai salvar o mundo ou a sua cidade através daquele político. Isso é um engano. A política hoje, e nas suas propagandas, elas querem que você idolatre homens. Nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso. Como eu falei, né, eu não acompanho aqui Caieiras, eu não acompanho Franco, eu não sei como que está.
né? Eu não sei nem os candidatos aqui de Caieiras, para falar a verdade, né? Apesar de conhecer alguns, né, até conhecer aqui alguns vereadores, mas assim, a gente tem que começar a olhar isso. Se a gente não está parecido com o que está acontecendo lá com o povo de Israel, onde nós vemos até as pessoas fazendo coisas erradas, né, caminhando por caminhos que a gente sabe que não são bons, mas a gente vai voltar porque a gente gosta, né? A gente acha que aquela pessoa vai ser o Salvador. Temos que tomar cuidado com a idolatria política que é pregada nos nossos dias. Isso não acontece só aqui no Brasil, não, tá? Acontece em outros lugares também. A idolatria, a democracia, o grande problema da democracia como em geral, que vota, é que para conseguir o voto, os candidatos querem ganhar o seu coração. E às vezes eles apelam para essa questão de você achar que eles serão os salvadores. E isso não vai dar certo. Por isso, irmãos, eu queria... Então, a gente já viu aqui no caso de Israel. Se você vai num caminho que é idólatra, vai dar ruim. Vai ter problemas. Sendo assim, eu queria propor para os irmãos um outro padrão de política. Um outro padrão de ação política que seja um padrão não idólatra. Eu gostaria de propor uma ação política que fosse baseada no amor. Lá em Mateus 22, 34, vai lá, Mateus 22, 34 até 37, diz assim, vou ler o 36, melhor, Mateus 22, 36, diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, eu quero que a nossa ação política, eu queria propor para você que você vivesse a sua ação política através do amor. Ou melhor, amar através da política. Nossa, aí você fala assim, que negócio esquisito, pastor. Amar através da política, porque a gente aprende, escuta o tempo todo que política é ruim, que os políticos são todos ladrões, sempre fazem coisas erradas. Como assim amar através da política? É isso que eu vou te explicar agora. Como que a gente pode amar através da política. Nesse mandamento nós vimos duas coisas. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é entender que nós devemos primeiro amar a Deus. Tudo que a gente for fazer, né, na política, qualquer ação que a gente for fazer, nós temos que lembrar que nós temos um Deus. E esse Deus não é nenhum homem, nenhum candidato, não é nenhum político. Esse Deus está lá no céu. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Nós temos que ter certeza que nós temos apenas um Senhor. Somente Ele. Entendendo que nós temos um Senhor, nós temos que entender também o plano que esse Senhor tem para o final dos tempos. E o plano de Deus é redimir toda a terra. Então, como cristãos, nós devemos aguardar a implementação do reino de Deus, onde realmente todas as coisas serão renovadas. Amar a Deus é ter a esperança que todas as coisas ficarão boas no futuro, mas esse boas no futuro não é por uma ação política de um homem ou de uma mulher, seja ele prefeito,
prefeito, governador, presidente ou qualquer outra coisa. As coisas vão ficar boas porque o verdadeiro rei, ele vai voltar e vai colocar o seu reino aqui na terra. Aí, a partir desse momento, toda injustiça ficará para fora, todo pecado, todo choro, né, tudo de ruim ficará para fora do reino de Deus. E nós devemos aguardar este reino. Essa é a primeira convicção que nós devemos ter. Que qualquer pessoa que vá nos governar nunca vai conseguir fazer uma salvação geral. Porque quem vai redimir a terra não é um político. Quem vai redimir a terra é Jesus. Amém? Aí eu acho que foi devagar. Vamos lá. Vamos fazer um treino, né? Aquele treino, né? Vou falar a frase de novo, aí você fala, tá? Quem vai redimir a terra vai ser Jesus. Amém. Amém. É Jesus que vai redimir. Não são políticos. E começando, então, a nossa ação política tem que entender primeiramente isso. Agora tem a segunda parte, que é o amar ao próximo. O amar através da política, amar ao próximo através da política, é primeiramente entender o que está por trás de toda a injustiça que acontece nesse mundo. O princípio de toda injustiça é desprezar a Deus, é estar afastado de Deus. Quando os seres humanos se afastam de Deus, eles acabam também cometendo toda sorte de pecados, inclusive injustiças sociais. Olha o que diz lá Romanos, abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, verso 28. Romanos 1, 28. Que diz assim, nós vamos ler até o 32, tá? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só, porque os seres humanos desprezaram, né, se afastaram de Deus. O próprio Deus os entregou a um modelo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Aí olha só, porque as pessoas estão longe de Deus, olha só o que elas praticam. No verso 29, elas estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, ganância e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Essa descrição, por incrível que pareça, quando eu olhei essa descrição, eu falei assim, essa descrição deve ser aqui de São Paulo, de ontem. Não parece, né? Não, essa aqui é a descrição de hoje. Mas não, isso aqui é a descrição que Paulo faz de 2000 anos atrás, mas essa descrição da humanidade é extremamente atual, porque hoje nós vemos exatamente isso acontecendo. Será que nas redes sociais não tem difamação? Calúnia? Será que na nossa sociedade não existe homicídio? Caso você não saiba, aqui no Brasil morrem 40 mil pessoas por ano. Vou repetir o número. 40 mil pessoas por ano por homicídio. E olha que esse número está bom, porque até 2019 era 60 mil. 40 mil pessoas é muita gente. Enquanto a gente está pregando aqui, devem ter morrido umas 3 pessoas. É desesperador. Simplesmente desesperador ter essa situação.
Pessoas que agem com modo de pensar reprovável, discórdia, engano e malícia. Tudo isso acontece hoje e isso é o que pauta o mundo, porque o mundo está longe de Deus. Os cristãos, ao verem isso acontecendo no mundo, não devem se calar. Como cristãos, devemos agir na arena pública. E aí, lembrando do seguinte, nós entendemos que nós temos um só Deus. Nós sabemos que a solução para as pessoas, a melhor solução é que as pessoas entreguem a sua vida ao Senhor Jesus, porque nós vamos matar a questão da idolatria e o mal que está ali por trás. Contudo, nós vivemos num mundo que é extremamente complicado, complexo, mau. Um mundo difícil. Nós temos, então, dentro das nossas forças e das nossas possibilidades, também de lutar contra essa injustiça. Também nós devemos denunciar, devemos falar, devemos agir. Como cristãos, nós devemos agir denunciando injustiça, apontando, olha, isso aqui está errado, esse negócio aqui é complicado. Vamos falar, por exemplo, na questão do amor, vou falar logo uma coisa que não tem nenhuma polêmica, aborto. Aborto é errado. Não podemos cair num caminho de falar assim, olha, não, vejamos bem, que tal? Não. Nós não podemos, mesmo nas situações complicadas a respeito de aborto, né, nós não podemos reparar um mal com outro mal. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Temos que denunciar isso. Falar sem medo. Essas coisas. Nós temos que falar assim, a questão de corrupção é horrível. Mata as pessoas. Porque o dinheiro que é drenado, ele não chega aonde deveria chegar. Pessoas por lutas políticas, às vezes lutam contra a vacina. Olha que coisa louca. Lutar contra uma vacina. Ah, não, vacinar, não vou me vacinar, não, tal. Para fazer média com o público. E incentivando as pessoas a não se vacinar. Coisa terrível, e pessoas morrendo depois por conta disso. Inadmissível. E os cristãos se calando a respeito disso. Pior ainda. Não podemos nos calar a respeito disso. Temos sim que denunciar as mazelas desse mundo, porque esse mundo, ele jaz no maligno. Mas não somente denunciar, nós devemos fazer cobranças às autoridades, cobranças públicas, né? Às vezes nos reunir, cobrar situações para que as coisas aconteçam de maneira diferente. Os cristãos deveriam se unir. Esse ano eu fui na Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é um negócio... Eu não gosto, assim, eu vou falar o que a questão em relação à marcha. Muitos anos, eu tinha ido uma vez na marcha, fui roubado na marcha há muitos anos atrás, logo que me converti, roubaram meu celular. Eu lembro, eu tinha comprado celular. Na época, eu lembro do valor do celular, era R$400 o celular. Eu tinha parcelado em 12 vezes, irmãos. E a história é verdadeira, tá? Eu estava tipo na segunda prestação. E roubaram o celular na Marcha para Jesus. De verdade. Aí ainda fiquei pagando um tempão o celular. Não foi só da gente, meu não, tá? Na Marcha para Jesus, do grupo que a gente estava, acho que foram 5 ou 7 celulares que foram roubados. Teve um arrastão na marcha. Era na Paulista ainda, né? Teve um arrastão, eles saíam empurrando todo mundo, e aí conforme as pessoas estavam com o celular na mão, eles iam pegando. E os celulares não eram que nem os de hoje não, tá? Que era ainda aqueles dobráveis, sabe? Era aquela época ainda dos antigos, que eram caros demais, né? Mas assim, eu fiquei doido, assim, 400 e poucos reais, ainda tinha um monte de prestação, e estava lá, pagando o celular, sem ter mais o celular. Isso é engraçado, né? Mas eu sou um dos fornecedores de celulares lá para... Sabe aqueles celulares que eles vendem lá no centro da cidade, baratinho? Eu sou um dos grandes fornecedores, né? Já me roubaram pelo menos 3 celulares que foram vendidos ali. Terrível.
E um foi na marcha para Jesus. Então eu tinha essa questão com a marcha, e esse ano eu fui de novo, porque eu queria entender, assim, para mim está um pouco claro o que é a marcha. A marcha é tipo uma procissão no sentido até católico, onde as pessoas às vezes estão fazendo até sacrifícios para Deus, caminhando, colocando o nome das pessoas no sapato. E outra coisa que a marcha tem é um movimento político. Porque depois os políticos ficam lá, dentro daquele tempo lá, 1 hora só político discursando. É um movimento político. Então a marcha é um movimento político. Mais do que religioso, ele é político. E assim, aí está uma junção com as autoridades. Mas o que a gente tem que estar... tem que estar com as autoridades de uma certa forma, sim. Eu acho que ali a forma não está correta, porque ele tem essa mistura que é ruim, de religião e política, tem que separar. Mas os cristãos, eles têm que cobrar as autoridades, conhecer as autoridades, conhecer o vereador, conhecer o prefeito, chamar ele, deixa eu tomar um café com você aí, se você conhece, né? Deixa eu falar algumas coisas, né? Vamos discutir algumas questões, a gente tem que fazer isso. Se for preciso fazer manifestações, cobrar as autoridades é fundamental. Outra coisa que é importante, nós temos que votar com consciência. Né? Tem que votar com consciência. Não adianta você votar numa pessoa porque você acha ele mais bonitinho, porque ele falou uma coisa um pouquinho interessante. Nós temos que votar pensando no amor ao próximo. O que esse meu voto ele vai expressar de amor ao meu próximo? O que eu vou... Votando nessa pessoa, como que esse voto vai expressar o amor a uma pessoa que está, sei lá, passando necessidade na rua? Como que esse voto vai melhorar o atendimento aqui nos postos, né, que tem aqui na cidade? Como que esse meu voto vai melhorar o atendimento, a questão de segurança pública? A gente tem que pensar no nosso voto como um ato de amor. Não é somente achar que eu estou votando ou deixar, não vou nem votar, não vou nem prestar atenção. Isso também é complicado, é ruim. E por último, irmãos, nós também temos que agir para mitigar a injustiça. A igreja não, mas assim, os membros da igreja têm que agir para trabalhar em determinadas situações sociais. Você vê uma determinada injustiça, você tem que agir contra ela. Talvez denunciando, talvez se reunindo em associações, não sei, mas você precisa agir. Nós não devemos nos calar. Vou dar um exemplo de ação de cristãos que foi muito importante. Nós tínhamos a escravidão aqui no Brasil, não tínhamos? Não sei se vocês sabem, mas o grande movimento que vai acabar com a escravidão aqui no Brasil começou na Inglaterra e foi um movimento que começou nas igrejas. As igrejas começaram a denunciar a escravidão lá na Inglaterra, conseguiram aprovar uma lei no parlamento inglês, acabando com a escravidão na Inglaterra e ainda fazendo com que o governo inglês se comprometesse em acabar com a escravidão no mundo. O governo inglês, por conta dessas leis, vão começar a fazer pressão aqui no Brasil, e essa pressão dos ingleses aqui no Brasil, inclusive prendendo navio negreiro, afundando, fazendo embargos para o Brasil, vai ser essa pressão que vai ajudar muito, ou vai ser talvez a principal razão de acabar com a escravidão no Brasil. E começou um movimento lá na igreja. Vou dar um outro exemplo. William Carey, o primeiro missionário, o famoso missionário batista, lá no século XIX, na Índia. Ele foi missionário, passou vários e vários anos, só conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Mas daqui a pouco, tinha uma coisa que acontecia lá na Índia que era terrível. O homem, quando morria, eles faziam o seguinte lá na Índia. Eles pegavam o homem e a mulher e queimavam juntos. Coisa terrível.
que acontecia. Aí, e o William está ali pregando o evangelho, ele está tendo vários problemas, não estava conseguindo fazer quase nada, ele achando que não estava conseguindo fazer nada. Daqui a pouco ele vai começar a trabalhar na faculdade, lá em uma das faculdades ali lá na Índia. A Índia, nessa época, era colônia britânica, tá? Só para vocês saberem. Aí, trabalhando na universidade ali, ele descobriu com as pessoas, com os professores universitários, que aquele hábito de fazer com que a mulher fosse queimada junto com o esposo, não fazia parte dos livros sagrados do hinduísmo. Então, era uma prática fora da religião. Ele começou todo um movimento, começando na faculdade, nas universidades. No final, ele vai conseguir aprovar uma lei para que as mulheres não fossem mais mortas, né? As mulheres viúvas não fossem mais queimadas juntos com seus maridos. A ação, nesse caso, foi de um pastor que era professor universitário, começou dentro da igreja. Contei 2 fatos de movimentos que começaram na igreja, que revolucionaram sociedades. E agora, qual que é o fato que nós estamos vivendo hoje, que nós podemos ajudar a revolucionar? O que a igreja tem que olhar? O que tem que doer em cada coração, né, dos membros da igreja para que ele possa agir? Pega o exemplo lá dos direitos civis, lá nos Estados Unidos. Também, né, temos lá, dentro dos Estados Unidos, década de 60, 50, 60, tem uma apartheid, principalmente nos Estados do Sul. E aí um pastor batista, né, lidera ali a marcha dos direitos civis. E eu acho que isso me fugiu o nome, nossa. Foi o Martin Luther King. Né? O Martin Luther King, que ele é super famoso, a gente fala tanto dele, mas foi um pastor que se engajou nas questões políticas, ali para acabar com essa questão dessa segregação racial lá nos Estados Unidos. Até hoje a gente cita ele, a gente nem sabe o que ele fez direito, talvez vocês não saibam, mas ele era um pastor batista novo, né? Começou aquele discurso famoso dele, I have a dream, que tem lá, está cheio ali, a gente vê lá, né? Toda aquela multidão. Ele tinha apenas 36 anos quando ele fez aquele discurso. Toda uma marcha. Depois ele é assassinado por conta do seu engajamento político. Mas no final, ele vai acabar conseguindo, né? Depois de morto, né, vai ter as leis que vão acabar com essas questões de segregação nos Estados Unidos. Outra questão, nasceu dentro da igreja, vê as necessidades ali que estão acontecendo e agindo. Eu estou contando de casos fora do Brasil. Eu poderia contar de casos dentro do Brasil, mas normalmente eles não acontecem dentro do ambiente evangélico, mas temos vários e vários casos. Qual que é a dor que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, que a gente tem que se engajar contra? Temos que levantar, abrir os nossos olhos. Não podemos viver a nossa vida apenas para nós mesmos. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E esse amar tem que conter esse olhar para fora, olhar para as necessidades, para aquilo que está acontecendo fora. E lutar contra as injustiças desse mundo. Esse mundo, ele é idólatra. Esse mundo jaz no maligno. Sabemos que nós não vamos resolver os problemas do mundo, tenho certeza disso. Mas sim, nós podemos amenizar e muito a dor de muitas e muitas pessoas, se nós nos engajarmos nas questões corretas.
E a gente tem que entender uma coisa: nós não devemos cair nessa dicotomia de esquerda e direita. Essas categorias não estão na Bíblia. Antes que alguém aí na internet fale assim, não, esse pastor é liberal, eu não sou liberal não, eu sou conservador, né? Eu acredito na Bíblia, eu acredito nos preceitos bíblicos. Só que a Bíblia não é nem de esquerda nem de direita. Então a forma que você vai resolver o problema, dependendo da sua visão de mundo, tanto faz, mas só que a sua ação tem que ser baseada em amor ao próximo. Amor ao próximo. Nossas ações no mundo devem ser baseadas no amor cristão. E um ponto muito importante, irmãos, é que os cristãos não devem querer conquistar politicamente a sociedade. Vou falar uma coisa que eu não acredito, tá? Assim, eu escuto muito essa frase, eu acho ela até legal. Mas ela tem uma questão que é um pouco complicada por trás. O Brasil para o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa, eu já falei várias vezes, até eu gosto sim. Mas ela tem uma falha, porque a gente olha, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Eu não quero que o mundo que o Brasil se torne um país evangélico, que tem uma religião oficial evangélica. Isso é ruim. Porque toda vez que o país tem uma religião oficial, as outras religiões elas vão ser o quê? Perseguidas. E toda vez que há perseguição, existe injustiça. Quando o Brasil era um país católico, os evangélicos eram perseguidos. Né? O Brasil foi um país católico até a monarquia. Para de ser católico, né, como religião oficial, com a república. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa frase. A gente entende que é melhor ter muito mais cristãos, mas isso não quer dizer que o nosso país, no final das contas, vai ser um país totalmente cristão. Eu acho que isso aí é uma utopia. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, mas a gente tem que buscar combater as desigualdades. Então, a gente não quer conquistar politicamente a sociedade. Não é isso que a gente quer. O que a gente tem que querer e ter na nossa mente é ter um engajamento consistente, fiel e diferenciado neste mundo. Se você, por exemplo, acha que os políticos são ladrões, entra na política, se candidata. E seja você a pessoa diferente na política. Seja você. Não tem nenhum problema que você se engaje e vire um político ou uma política. Por que não aqui não levantarmos uma pessoa para ser um vereador ou mesmo prefeito desta cidade? Qual o problema de não termos? Temos vários jovens, mas a gente precisa se engajar nesse movimento. Precisa se engajar. Se você não está contente, acha que as pessoas que estão aí não estão fazendo direito, faça você. Né? Entre nesse caminho para trazer o bem, a justiça para a nossa cidade, para a cidade aqui de Caieiras. E no fim, irmãos, temos que entender teologicamente o mundo que nós vivemos. Podemos agir dentro do mundo como uma luz para o mundo. Nós podemos mostrar a graça de Deus, essa graça comum para o mundo. Para que a partir dos nossos atos de justiça, as pessoas possam ver, através de nós, o Deus que nós adoramos. O cristão tem que manifestar o amor. E quando você manifesta o amor, a pessoa, olha só, ele ali vejo o amor. E ali a pessoa começa a ver ao Deus que nós adoramos. Infelizmente, o que eu vejo é que muitos cristãos estão engajados na política de uma maneira errada, destilando ódio, achando que o problema são os homossexuais. Os homossexuais, pessoas que precisam de Jesus, na nossa visão. Pessoas que nós devemos amar, acima de tudo.
E aí eu vejo brigas homéricas quanto a isso. A visão tem que mudar. As pessoas não podem ver a igreja como um lugar de ódio, mas tem que ver os cristãos como pessoas amorosas, que às vezes discordam das suas ideias, que às vezes discordam dos posicionamentos, mas sempre com amor, com brandura, com temperança, não com ódio. Então a gente tem que tomar cuidado, até na forma de tratar as pessoas. A gente pode, não somente pode, mas deve discordar de muitas coisas que acontecem no mundo, mas sempre com amor. Mostrando que a gente quer ter um outro caminho, um caminho diferenciado, um caminho que é mostrado pela igreja. Sabemos que muitas pessoas às vezes não vão aceitar os nossos posicionamentos, mas paciência. Isso é do jogo, mas ninguém não deveria nos acusar de sermos pessoas ruins, pessoas más, pessoas que destilam ódio. E hoje estão nos acusando dessa maneira. Estão nos acusando. Se você se falar que é um cristão em um ambiente político, já vão achar que você é a pior pessoa do mundo. E não é isso. A gente não prega nem o ódio. Nós pregamos o amor. Quero concluir essa mensagem diferente, entendo, mas eu acho que ela é necessária. Estamos em uma época de eleição. Por isso eu gostaria de chamar você, que você se engaje, conheça os seus candidatos, haja na esfera pública. Com isso poderemos aliviar o sofrimento de muitos. Mas nunca se esqueça que a solução final para o problema do mundo não vai ser uma solução política. A solução final para o problema do mundo vai ser trazida pelo Senhor Jesus. Ele sim vai instalar o seu reino. Ele sim vai trazer a bênção final para o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu queria que você orasse, irmãos, agora, por você. E você fizesse uma autoavaliação. Será mesmo que eu estou me portando da maneira que eu deveria estar me portando neste mundo? Será que eu não sou uma pessoa que estou destilando ódio? Será que eu estou olhando para as necessidades das pessoas que estão ao meu redor? Ou será que eu só estou vivendo para mim mesmo? Será que a minha oração só olha para os meus problemas? Será que eu só estou centrado? Tem a palavra, né? Será que eu não estou ensimesmado? Estou olhando somente para mim. Isso não é amor ao próximo. Amor ao próximo é você olhar para a necessidade do outro e agir em prol do outro. Vamos fazer essa reflexão nesta noite, nessa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero colocar aqui a nossa igreja, Pai, nesse tema importantíssimo, que é a questão política. Nós somos cidadãos, Pai. Somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos aqui da terra. E como cidadãos da terra, nos ajude a viver da melhor maneira possível, ajudando a aliviar a dor das pessoas que estão sofrendo, olhando os problemas sociais, que nos ajude a lutar contra a injustiça e também trazer, Pai, a justiça, Pai, mesmo que seja de maneira parcial, incompleta a este mundo. Ajude-nos também, Pai, a nos engajarmos nas questões de cuidado da natureza, de cuidado da sua criação, deste mandato que o Senhor nos deu, de cuidar, Pai, deste mundo. Nós não temos cuidado da maneira correta. E por conta das nossas escolhas más, estamos já sofrendo por conta disso. Por isso peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor desperte na nossa igreja essa consciência política.
Que cada cristão aqui possa se engajar, Pai, nas questões da sua cidade, nas questões de cuidado daqueles que estão próximos. Que cada um possa votar de maneira consciente. Que nós possamos buscar o bem da nossa nação. Crendo que a salvação da nossa nação não vai vir através da política, mas sim através de Jesus Cristo. Mas nós podemos ajudar sim, e muito, nas questões políticas. Pai, nos dá essa consciência. Faça com que a gente olhe as questões políticas de uma maneira diferente. E que nós possamos amar através da política. Que nós não sejamos como o povo de Israel que não escutou a Deus e tomou decisões políticas erradas. Mas que nós possamos, Pai, escutar a sua voz e tomar as melhores decisões conforme a sua vontade. Nos ajude, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.